Olá, meus amigos, vamos falar sobre a lição número 4, Jesus como nosso irmão fiel. E a lição de hoje fala sobre o irmão como o redentor, o resgatador. E a ideia de hoje, da lição de hoje, é mostrar como Jesus pode ser o nosso resgatador. E vem de um princípio que existia no tempo de Israel, quando uma pessoa empobrecia, e a pessoa então se vendia como escrava, ela não tinha condições de saldar uma dívida, e ela então vendia sua propriedade e acabava se vendendo como escravo para cumprir ali a sua dívida, e quando isso terminava, a pessoa se tornava livre. Mas muitas vezes a pessoa adoecia, a pessoa não tinha condições, porque o salário assim que era assim recebido como escravo era muito pequeno. Era preciso que houvesse então um resgatador. Por isso a figura de Jesus como nosso irmão resgatador, ela é muito importante. O apóstolo Paulo, escritor da carta aos Hebreus, mostrou isso para as pessoas, para que as pessoas tivessem confiança no poder de Jesus para ser o resgatador. Mesmo com tudo que estavam sofrendo, a carta aos Hebreus se tornou, assim, uma carta de motivação espiritual muito forte. No tempo, assim, do Império Romano, os romanos eram muito duros com aqueles que, assim, criavam situações inadequadas e mesmo os próprios romanos que executavam certas atitudes, eles eram condenados e, assim, eram mortos. Principalmente quem desertava, quem fugia de uma batalha. Pois numa dessas batalhas, assim, duras, perigosas, um jovem desertou. Ele se escondeu, ele não compareceu no combate. Mas o seu comandante sabia, porque o lugar dele ficou vazio. E assim que a guerra terminou, ele foi levado para uma espécie de julgamento. E ali foi condenado a trabalhos forçados num local onde ele tinha que trabalhar de forma muito dura, e ele pegou prisão perpétua. O irmão dele era um general assim muito bem quisto pelo imperador. E ele então se apresentou diante do imperador César e pediu clemência pelo irmão. E ele disse para o imperador: eu pagarei o que for preciso para resgatar o meu irmão desses trabalhos forçados, dessa prisão perpétua que ele pegou. O imperador disse: eu posso estipular a você milhares assim de moedas de ouro, mas pelo seu mérito, eu vou libertar o seu irmão. E deu ordem para libertar o irmão daquele general. Foi assim um resgate que assim envolveu toda uma nação, e as pessoas ficaram muito consternadas em saber desse resgate. E assim, aquele general se dispôs a se apresentar diante do imperador para expor a sua hombridade para resgatar o irmão. Foi algo assim espetacular. Qualquer pessoa assim da época romana não faria isso, porque as pessoas tinham muito medo de receber, de repente, represália do imperador. O imperador poderia, por exemplo, se ele fosse uma pessoa zangada, uma pessoa assim sem muita bondade, com crueldade, como existiam muitos Césares, mandava matar também a pessoa que solicitava o resgate. E por isso esse general se expôs para assim a sua vida para resgatar o irmão. E deu certo. Jesus se apresenta como nosso resgatador. E aqui tem o texto, a pergunta número 1. De acordo com a ordem divina para o seu povo no tempo de Moisés, quem poderia resgatar alguém que precisasse se vender como escravo para saldar uma dívida? Aí o livro de Levítico 25, verso 25 a 27 diz assim: quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte de sua propriedade, de sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então ele contará os anos que faltam para a sua venda e restituirá ao homem a quem se vendeu e tomará de volta a sua possessão. Então a pessoa poderia tanto ser resgatado por um parente próximo, como se ele tivesse condições de assim conseguir algum dinheiro, ele poderia então pagar o tempo restante que ele ficaria trabalhando como escravo. Levítico 25, 47 diz assim: e se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar a riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou ao peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de se houver vendido, haverá resgate para ele. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo, ou o seu tio,
ou o filho do seu tio, seu primo no caso, poderá resgatá-lo, ou seja, ou um dos seus parentes da sua família, o poderá resgatar, ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Então, para a pergunta, de acordo com a ordem divina, para o seu povo, quem poderia resgatar alguém que se vendesse ou vendesse sua propriedade para saldar uma dívida? Resposta: o resgatador ou o redentor deveria ser, primeiramente, um irmão daquele que se vendeu como escravo. Depois, então, qualquer parente, um tio, um primo e assim por diante. O resgate garantia a restituição da propriedade à pessoa que perder o seu direito de liberdade, e assim então a pessoa então poderia assim sair da condição de escravo. Então, essa condição que Deus colocou, ela era assim conjugada com uma outra situação. Uma pessoa que se vendesse, e Deus criou assim no povo de Israel um artifício chamado Ano do Jubileu. Cada 50 anos era chamado Ano do Jubileu, era chamado o Ano Sabático. Então o que acontecia? De 50 em 50 anos, todas as pessoas endividadas eram perdoadas. Tudo que a pessoa tinha assim dado como garantia sua propriedade retornava para a pessoa, como propriedade da família. E a pessoa era perdoada de qualquer dívida, de 50 em 50 anos. Mas como demorava muito, 50 anos, então Deus criou uma outra forma da pessoa então ter os seus bens restituídos e até a sua liberdade. Um irmão, uma pessoa da família, principalmente um irmão, resgatava a pessoa que se vendera, e a pessoa então retornava à liberdade e retornava com seus bens, com seu patrimônio, para dar continuidade, porque Deus havia dito que todas as pessoas teriam a sua possessão, o seu pedacinho de terra, o seu lugar para plantar. Mas às vezes as condições da doença, a morte, por exemplo, de uma pessoa da família que sustentava, levava a pessoa a uma condição extrema e a pessoa se vendia. Exemplo, a viúva de Naim, que Jesus encontrou, estava chorando de forma assim muito desconsolada, porque o filho era que a sustentava. Agora ela iria se vender como escrava, porque ela não tinha condições de se manter. Principalmente a mulher, que era discriminada e não arrumava trabalho em nenhum lugar. Tanto que, se você lembrar do caso de Ruth, Ruth também, quando veio com sua sogra Noemi, não tinha condições de se sustentar. Por isso Deus havia dado a ordem de quando a pessoa colhesse, fizesse uma colheita, o que ficava no chão ficava, era para os pobres. E nessa situação, Ruth foi para o campo de Boaz, para assim pegar alguma coisa que sobrasse. E então, essa condição Deus colocou para que a pessoa se sentisse assim amparada, e nesse caso aqui, da pessoa que se vendia como escravo, poderia ser resgatado por um irmão, principalmente depois de um parente mais próximo, depois do irmão. Então, Deus criou então uma condição de resgate. Com isso, nós podemos aprender o seguinte: o que Jesus tem a ver com essa situação? É a pergunta número 2. Como o princípio do resgate pode ser aplicado a nós através da pessoa de Jesus? O texto bíblico de Hebreus, capítulo 2, 14 a 16, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, para que, pela morte dele, ele aniquilasse, ele destruísse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15, e livrasse, através de sua morte, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão do pecado e da morte. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos como resgate, mas ele tomou a descendência de Abraão e a resgatou. Então, para a pergunta, como o princípio de resgate pode ser aplicado a nós através de Jesus? Resposta: de forma comparativa, somos vistos como escravos do pecado e do diabo, e Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso irmão que quita a nossa dívida e nos dá a liberdade. O que Jesus fez não foi uma barganha, foi algo assim oficial. Jesus morreu na cruz do Calvário porque o ser humano precisava morrer. Era o ser humano que precisava morrer, mas Jesus disse: eu morro pelo ser humano, meu Pai. Eu pago a dívida que o pecado criou. E dessa forma Jesus se tornou o nosso resgatador. Como Jesus é o nosso irmão, assim como Deus assim determinou, Jesus é o nosso irmão. Jesus se tornou filho de Deus, filho do homem,
e dessa forma ele nos representou, e com sua morte ele nos libertou do pecado, e com sua ressurreição ele venceu a morte para sempre. O diabo perdeu todo o direito sobre nossa vida. Então nós não podemos voltar às garras do diabo de forma nenhuma, mas se alguém voltar, Jesus ainda é o resgatador, como no tempo de Israel, um irmão ia lá na pessoa que tinha o direito de posse agora do seu irmão como escravo, ele pagava a dívida e dizia quanto ele deve. Ele deve aqui 2.000 moedas de ouro. Então estão aqui as 2.000 moedas de ouro, me dá aqui de volta a propriedade do meu irmão e o meu irmão também. E então o irmão saía em liberdade e voltava para a sua terra, para produzir e viver em liberdade. O que Cristo fez foi comparativamente isto. Ele nos libertou das garras do diabo, ele quitou a dívida, nos libertou e nos deu então o direito à liberdade e uma herança que é a vida eterna que ele prometeu através então da nova aliança no Calvário. Nossa situação era muito crítica diante de Deus e Jesus então nos tomou como o penhor, ele se tornou o penhor, ele se tornou a garantia da nossa libertação, louvado seja por isso. Durante uma campanha de avivamento espiritual, havia numa igreja, estava realizando a Santa Ceia, o pastor estava realizando a Santa Ceia, e uma moça, num canto da igreja, chorava, assim, com os olhos muito vermelhos, olhando as pessoas que se preparavam para o lava-pés. E o pastor se aproximou e disse, querida, por que você está chorando? Ela disse, porque eu sou uma pecadora. O senhor percebe que ninguém se assenta ao meu lado? É porque nessa cidade eu sou mal vista. Eu já fiz muitas coisas erradas no passado. E as pessoas sabem disso. Mesmo os crentes não querem se aproximar de mim. Então o pastor diz, então venha para a mesa da comunhão, tome do corpo de Cristo e da representação do seu sangue, que é o suco de uva, e participe dos sacramentos da morte e ressurreição de Jesus. A moça disse, mas eu sou uma pecadora. E então o pastor disse, mas é para os pecadores que Jesus realizou a Santa Ceia. Quando Cristo deu a ceia para os discípulos, eles eram todos pecadores, nenhum deles era santo. Foi ali que Jesus os santificou de verdade. Por favor, se aproxime da mesa. Então ela se aproximou para o espanto de todo mundo e o pastor deu a ela o pedacinho de pão sem fermento, deu a ela o cálice do suco de uva e ela então se converteu naquele momento, foi aceita por Jesus. O melhor disso é que ela se tornou uma missionária depois disso, estudou numa escola teológica e foi trabalhar como uma luz, pregando a luz do Evangelho. Que bênção que Jesus faz como ser humano. Ele nos liberta, ele nos ajuda, ele é nosso irmão resgatador. Por isso que Deus nos abençoe, para que nós possamos entender que Jesus se tornou o nosso parente resgatador. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque essa verdade nos alcança hoje. O Senhor se tornou, Jesus amado, nosso irmão resgatador. O Senhor nos dá a tua bênção de purificação. E o Senhor nos dá a tua bênção de resgate e liberdade. Nós te louvamos e agradecemos em teu santo nome. Amém. Obrigado, Deus, pela lição de hoje. Jesus se tornou nosso irmão resgatador. Isso nos dá um alívio no coração. Mesmo que a pessoa tenha um pecado gravíssimo, Deus pode libertar essa pessoa através de Jesus. Ele é o nosso irmão resgatador. Ele morreu na cruz para nos dar então esse benefício de perdão diante do céu, diante do universo. Deus abençoe, um beijo no coração. Tenha uma semana feliz na presença do Senhor. Obrigado.